Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje estamos reunidos para fazermos a nossa leitura da carta aos Hebreus. Este é o nosso 6º encontro. Então vamos fazer a carta aos Hebreus do capítulo 2, do versículo 5º ao versículo 10º. E seria interessante que as pessoas que estão seguindo esta reflexão pudessem acompanhar sempre aqueles anteriores, porque eles são fundamentos para aquilo que nós vamos falar hoje. A carta marca sempre essa complementariedade. Há sempre uma realidade complementar dos argumentos que ele fala antes e daquilo que ele fala no momento em que estamos refletindo. Então, o capítulo 2, do versículo 5º ao versículo 10º. Nós vimos que o Filho é superior aos profetas, ele não é um profeta, ele não é um anjo, um mensageiro, ele é Filho, ele é Deus. Neste momento, afirma-se: não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem da Escritura: o que é o homem para dele te lembrares? Ou o ser humano para que dele cuides? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste, e puseste todas as coisas sob seus pés, submetendo todas as coisas ao homem. Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Agora ainda, não vemos que tudo esteja submetido ao homem. Mas aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, nós o vemos agora coroado de glória e honra, por causa da morte que sofreu. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. De fato, Deus, por quem e para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, apareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Então, com esta leitura, nós vamos procurar refletir aquilo que o autor, então, nos fala hoje. Ele começa no versículo 5º dizendo: não foi a anjos que Deus, aqui no caso o Pai, submeteu o mundo futuro. O mistério final de toda a realização da salvação. Né? Então, ele diz: não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. Para esta argumentação, o mundo futuro, que está se falando, ele vai citar, então, o Salmo 8. E, citando o Salmo, diz: o que é o homem para dele te lembrares? Ou o ser humano para que dele cuides? Tu o fizestes pouco menor do que os anjos. Há uma diferença
de tradução entre a Bíblia grega e a Bíblia hebraica. Aqui na Bíblia grega, vem traduzindo do hebraico Elohim, vem traduzido anjos. No hebraico é Elohim, isto é, divino. No hebraico, se usássemos a argumentação hebraica, seria pouco menor que um Deus. O homem, na perspectiva hebraica, foi criado pouco menor do que um Deus. A Bíblia grega traduz esse Elohim hebraico como anjos, seres divinos. Pode-se traduzir então do hebraico: tu fizestes pouco menor que o divino, ou pouco menor que um Deus. Mas o texto da carta aos Hebreus cita a Bíblia grega, não a Bíblia hebraica, então anjos. Continua o Salmo 8. De glória e honra o coroaste e puseste todas as coisas sob seus pés. O Salmo aqui quer descrever a vocação do ser humano na ordem da criação. É por isso que também ele vai dizer que, na tradição hebraica, o homem foi constituído pouco menor do que um Deus, e dá sentido àquilo que diz que os anjos devem servir aqueles que pertencem a Cristo, como também servem a Cristo. Mas mesmo também na perspectiva grega, o homem foi feito menor do que os anjos, mas embora menor, devem os anjos servir aos seres humanos. Aí continua lá no versículo 8. Submetendo todas as coisas ao homem. Tudo foi submetido ao homem. O homem é senhor da criação, porque toda a criação foi submetida ao ser humano. Tudo que foi criado está a serviço do ser humano. É por isso que no Gênesis, quando Deus chama Adão e pede para que ele dê nome a todas as coisas, institui que aquele que dá o nome é senhor sobre aquele que é nomeado. Então, o homem é senhor de tudo aquilo que Deus criou. Então, ele submete todas as coisas ao ser humano. Aqui nós temos uma definição, entre aspas, é uma digressão, a concepção de neurose. A neurose acontece quando nós não somos mais senhores das coisas, não conseguimos dar o nome aos bois. E por não sabermos dar os nomes aos bois, confundimos as coisas. Não somos mais senhores, nos perdemos. E ele diz, submetendo todas as coisas ao homem. Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem, ao ser humano. E aí continua então agora o argumento, ele começa com o advérbio temporal. Agora. Ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem. Há uma realidade daquilo que nós somos portadores pela graça de Cristo no mistério da cruz, mas ainda não é a plenitude daquilo que se realizaria e realizará no fim dos tempos. A realidade última que já possuímos na fé não se realizou, então, totalmente. Faz lembrar São João, no diálogo com Nicodemos, quando Jesus diz a Nicodemos, olha, quem crê não é julgado, não é condenado. Isto é, o verbo está no presente do indicativo, não é condenado, não é julgado aqui e agora. A realidade da fé já antecipa a nossa realidade última,
mas não na sua plenitude, que será realizada totalmente em Cristo, mas nós já somos portadores dessa realidade. E depois ele diz: quem não crê, né, já está condenado. O advérbio já mostra que a realidade da pessoa que em sua liberdade total é capaz de dizer não a Deus, ele aqui e agora já participa da condenação, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Nós temos uma opção fundamental. Essa opção fundamental parte do Cristo, centralidade da nossa vida. Nós podemos negá-lo, nós podemos afirmá-lo. A graça de Deus acolhe e já participamos dessa graça pelo nosso sim, ou participamos dessa condenação pelo próprio não da pessoa. O problema é que as pessoas querem fazerem escolhas, mas não querem assumir as consequências dos seus atos. Logo depois, o argumento do autor começa com o adversativo mas. Mas aquele Jesus. É um pronome demonstrativo. Aquele, mostrando aquele Jesus, que foi feito pouco menor do que os anjos. Aqui se faz uma referência à encarnação do Verbo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ao se fazer ser humano, ele se fez menor do que os anjos, na sua humanidade. Isto também, esse Jesus, que se faz humano, que recebe este nome, nós vemos anunciado lá no nascimento, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Vamos começar com Mateus. Lá no capítulo 1, no versículo 31, diz: Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, que o chamarás com o nome de Jesus. Em Mateus, o anjo em sonho dirá a José, capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Esse Jesus foi feito menor do que anjos. Então, a encarnação, a realidade humana que ele assumiu em Maria. Refere-se, então, ao Filho gerado por Maria, concebido e gerado por Maria. Maria concebeu o Filho de Deus numa humanidade, e este Filho concebido será chamado Jesus. Este Jesus o vemos agora coroado de glória e honra. Isto é, aquele que foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus. Ao estar à direita do Pai, ele é coroado de glória e honra. E ele diz: por causa da sua morte, em razão da morte de Jesus, que vence a desobediência, resgata a humanidade, eleva a humanidade à divindade, justamente pela realidade da cruz, da sua morte na cruz, né? A morte do jeito que ele sofreu, o sofrimento, né? Onde o Filho de Deus, que se fez homem, mantém a unidade com a humanidade, mantém a divindade com a humanidade, para conduzi-la à perfeita obediência, vencendo a morte e nos dando a vida. Assim conclui, então, o livro dos Hebreus. Desse modo, pela graça de Deus Pai, esse Deus Pai que o coroou de glória e honra pela morte, pelo sofrimento que passou. Desse modo, pela graça de Deus Pai, ele experimentou a morte em favor de todos. Esse todos é uma expressão de que não há exclusão. A morte de Jesus é graça do Pai, é graça de Deus.
Jesus experimentou a morte vergonhosa numa cruz. Mas esta morte de Jesus tinha um efeito principal, um efeito último, isto é, em nosso favor. Isto é, ele morreu, ressuscitou por nós. Uma atitude que nós devemos ter de profunda gratuidade de um Deus que não é um Deus longe, mas é um Deus próximo. E que, embora aquilo que nós sejamos, Ele teima em nos amar, porque Ele não nos quer criatura, mas filhos no Filho. O Filho de Deus se fez homem, morreu, sofreu na cruz em nosso favor. Esta graça, como dizia, temos que agradecer a Deus. Não merecíamos, mas Ele quis nos amar e nos deu o seu Filho amado, que nasceu de Maria, se fez homem, tudo por graça, somente graça. Mais adiante, nós vamos ver no Hebreus 10, que diz assim, de fato, isto é, verdadeiramente. Ele diz, por quem e para quem? Isto é, todas as coisas existem, tudo existe. Isto é, Deus é autor de tudo e nós somos o objeto deste amor. Então, lá no versículo 10, nos fala lá o autor. De fato, Deus, por quem e para quem todas as coisas existem. Deus, Criador de tudo. Queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Deus tem um desejo, mas não basta Deus desejar. O homem tem que querer ser salvo. Deus não faz magia. Ele espera a resposta humana. Em vista disso, pareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Então, Deus queria conduzir para a glória um grande número de filhos. É o sentido da salvação, objeto final da salvação. Em vista disso, da salvação dos muitos, parece conveniente, isto é, o Pai, porque assim dispôs, de levar à consumação, à plenitude, por meio do sofrimento na cruz, o iniciador. Quem é o iniciador? O Filho é o iniciador de tudo. Não só iniciador da obra da criação, porque o Pai criou tudo por meio do Filho, mas iniciador da ordem da salvação, porque aquele que nasceu no mistério da cruz venceu a morte e nos deu a vida. Então, o iniciador da salvação de todos eles, isto é, daqueles destinatários da salvação. Então, isto, nós queremos, nesse ponto, olhar que o Pai Eterno quer nos levar a esta consumação, a esta plenitude. E por isso, lá no versículo 5 diz, não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. E submetendo todas as coisas, Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. E por isso, esse Jesus Cristo, Filho, que se fez homem, ele experimentou a graça em nosso favor. E diante também disso tudo, ele é o consumador de todas as coisas. Porque neste Filho, a salvação do mundo se realizou, já é uma realidade, aquilo que se esperava para o fim do mundo já aconteceu no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas esta realidade que nós já podemos participar da fé, ainda não atingiu a sua plenitude, onde Deus submeterá tudo a Cristo,
e Cristo submeterá tudo ao Pai. Então, esta atitude de unidade e comunhão, como forma de retorno à unidade, é o princípio do mistério central, frontal, entre criação e consumação, já realizado na história por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nasceu por nós, para nossa salvação. Então, no próximo encontro, o 7º encontro, nós vamos trabalhar a carta aos Hebreus, o capítulo 2, do versículo 11 a 18. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos, neste momento, rezarmos juntos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos dê a sua luz divina. Paz e bem.